Então, lentes esféricas, vimos lente convergente, lente divergente, as equações de Gauss e aumento. Fizemos exercícios e hoje nós vamos ver as lentes esféricas, tá? A parte de divergência. Aqui vocês podem encontrar como vergência ou convergência. Convergência. Tem material que fala que a gente usa vergência para lente divergente e convergência para divergência. Isso não existe. É o mesmo termo, são termos diferentes para a mesma coisa. Então você pode falar que uma lente convergente tem uma convergência ou uma lente convergente tem uma vergência de, tanto faz. O termo vergência normalmente é mais lembrado. Até porque a letra que a gente vai usar para simbolizar a vergência é o V, então eu acho que é mais negócio. Tá? E o que é essa vergência da lente? A vergência dessa lente é o grau. O que a gente chama no dia a dia de grau é basicamente, existe uma pequena alteração, mas é basicamente a vergência que a gente vai calcular. E esta vergência não é dada em grau, essa vergência é dada em dioptrias, tá? E o símbolo de dioptria é DI, o D minúsculo, porque não é o nome de ninguém. Quando é o nome de algum cientista, de algum pesquisador ou pesquisadora, né, famoso ou famosa, você tem uma letra maiúscula para simbolizar. A única exceção, já falei isso várias vezes para vocês durante o ensino médio, talvez vocês não lembrem, é o litro. O litro, quando a gente escreve, a gente coloca o L maiúsculo para litro. É a única unidade que tem uma letra maiúscula, uma unidade assim que não seja um prefixo, nada assim, que não é o nome de alguém e tem letra maiúscula. Todas as outras, se tem uma letra maiúscula na unidade, é o nome de uma pessoa. Tá? Então, essa vergência é o grau da lente. Então, vou pegar duas lentes convergentes para ficar mais tranquilão, ficar mais fácil de desenhar aqui também. Temos aqui uma lente... Não, deixa eu fazer reta, né? Temos uma lente L1 e temos uma lente... Tem que ver se não vai cortar ali embaixo. Vai cortar. E temos uma lente... Deixa eu fazer para cima essa lente, peraí. Cadê? Aqui. Lente L1 e lente L2. Cadê minha régua? Minha régua. Pronto. As duas lentes são convergentes, tá bom? Então a luz vai chegar aqui na lente L1, paralela ao eixo, e vai se concentrar no foco. Então vai dar aquela esticada bonita pro foco. Espera aí que meu mouse está me atrapalhando, sai daqui. Lá vem e puxa para cá e puxa mais ou menos para cá. Vamos na imaginação que deu certo, aí ficou bom. Tá? Essa posição onde os raios se encontraram é o foco dessa lente. Vou chamar de foco 1, que tem esta distância até a lente. Já para a segunda lente, que é diferente, ela é convergente, mas é uma outra lente, eu tenho os raios chegando de maneira paralela. Meu Deus. Os raios chegando de maneira paralela e se encontrando. Só que eles vão se encontrar só lá longe. Aqui mais ou menos. Tá? E aí eu tenho o foco 2, que é o foco dessa lente, que é onde os raios paralelos se encontram. Pergunta: qual dessas lentes tem maior grau? Qual que é o problema desse tipo de desenho que eu fiz? Já foi proposital. A lente 2, o foco é grandão, não é? Aí você fala, pô, se o foco é grandão, o grau é maior. Só que a gente mede esse grau de dioptria com o desvio, tá? L1 tem a maior dioptria e maior grau. Por quê? Olha só como que foi desviada a luz. Porque a gente está medindo desvio, tá? Então eu tenho aqui, na lente de baixo, deixa eu pegar uma cor que eu não usei. Não tem muita cor aqui também. Ah, é laranjado já. Tá. Aqui, ó, eu tenho o caminho que a luz seguiria, naturalmente. E eu tenho esse ângulo. Esse aqui foi meu desvio, meu ângulo alfa, sei lá. Um ângulo de desvio. Na lente de cima, tá?
o desvio é muito maior. Então, quanto mais próximo o foco é da lente, eu estou usando a convergente aqui, mas poderia usar a divergente. Quanto menor o foco, mais a luz vai ser desviada, tá? E normalmente, quanto menor o foco, menor o raio de curvatura, mais gorda a lente é, mais espessa ela é, tá? Essa é uma relação que não está na equação diretamente, mas normalmente acontece. Então, por isso que os óculos fundo de garrafa, que já quase sumiram, né? Vocês quase não encontram mais pessoas com óculos com aquele que o povo chamado que era o fundo de garrafa, parecia realmente um fundo de garrafa grosso pra caramba, tá? Porque as lentes foram mudando, os materiais, a tecnologia, mas as lentes que têm maior desvio são as de menor foco e normalmente as mais grossas, tá? Porque você tem que precisar de uma distância maior dentro da lente para a luz viajar para ela sofrer um desvio maior. Então eu tenho uma relação inversa, ou seja, a vergência de uma lente é 1 sobre o foco. Deixa eu melhorar esse negócio aqui. 1 sobre o foco. Deixa eu pegar aqui. Opa, deu errado. Ué, meu Deus, pega não tá funcionando aqui. Então, pô, tá me ligando, não vou atender. Ué, gente, deu ruim aqui meu negócio, peraí. Ai, aqui. Vai. Vamos ver se vai. Aí foi. Tá? Então aqui eu tenho o foco e aqui eu tenho a tal da vergência, que é medida em dioptrias, certo? O que vocês têm que tomar cuidado? É difícil uma lente gigantesca. Até aparelhos que precisam de uma imagem, são grandes por natureza, por exemplo, telescópios, que você mira lá pro espaço ou já está no espaço, normalmente nós não, né? Os cientistas não usam lentes, porque você fazer uma lente com uma espessura de 40 centímetros, ela vai ficar com toneladas e toneladas e toneladas de vidro ali, e qualquer irregularidade numa lente grande, você vai ter uma deformação da imagem. Então eles usam espelhos. E aí o que eles acabam usando? Eles usam espelhos esféricos no caso, né? Porque se eles usam espelhos esféricos, e a gente viu que as equações de Gauss funcionam para lentes e para espelhos, o espelho é mais fino, você só precisa de uma camada, tá? Você consegue encaixar vários espelhos para formar um espelhão, e aí você acaba tendo, além de economia de peso, de massa, né? Economia de custo, porque é mais barato fazer um espelho do que uma lente, você tem menos problemas associados. Então, telescópio Hubble, espelho, tá? Eles tentaram com lente, na verdade tem lentes dentro do telescópio Hubble, tá? Tem lentes lá, mas eles tiveram que corrigir depois com um outro esqueminha porque a lente estava com um problema. Quando eles lançaram o telescópio para o espaço e tinha lente só, a imagem vinha tudo estragada. Aí eles colocaram mais um sistema óptico, subiram lá mais um sistema óptico, encaixaram para arrumar a anomalia que a lente tinha e aí ficou zero bala. A partir daquele momento, todos os outros telescópios espelho, não gastam mais com lente. Lente você faz para coisas pequenas, por exemplo, uma lente de 1 metro talvez de diâmetro, até vai, tá? Mas coisas grandes demais, espelhos, tá? Mas onde que eu queria chegar com isso? Normalmente as lentes são pequenas. E aí você fala, mede em milímetro, em centímetro. Só que na unidade do sistema internacional, a gente usa metro para o foco. E isso vocês têm que tomar cuidado. Cuidado. Tá? O foco tem que estar em metro. Tá? A conta de divergência é uma das coisas mais fáceis que a gente tem, na verdade, na parte de óptica. Tá? O que vai ter de a mais ali, um brinde a mais para vocês fazerem? Além do cálculo da vergência, você vai ter associação de lentes. Quando a gente fala associação de lentes, são lentes próximas, tá? Eu não posso pegar uma lente aqui, colocar 40 centímetros outra e fazer uma conta do jeito que eu vou explicar para vocês. São lentes que estão próximas o suficiente para a gente considerar que ela poderia ser uma terceira lente, tá? Normalmente o que acontece nas câmeras fotográficas, a distância que o objeto tá, normalmente é muito maior do que a distância entre as lentes. Dessas que você tem esses negocinhos de girar aqui assim, ó, sabe, de focar, que assim, ó, que você vira aqui para focar. Então, nesses esqueminhas você tem lentes ali dentro, ou uma ou duas, dependendo do sistema que você tem, e aí você vai ajeitando. Lembrando que se a máquina é fotográfica, a imagem precisa ser projetada. Tá? Deixa eu pegar aqui a máquina, peraí.
Na máquina fotográfica, você tem... Deixa eu tirar aqui a bolota, peraí. Aqui. Um lugar em que a imagem é projetada, que é aqui no fundo. A digital, né, gente? A antiga, não. A digital tem um lugar aqui que agora está protegido, que talvez vocês estão vendo minha cara ali bonitona, lá no fundo, não sei se vocês estão vendo, mas é porque ela pega no visor aqui. Aqui é projetada a imagem. Nessa região que é projetada a imagem, você tem uma imagem real, porque a imagem é projetada. Então, só imagens reais podem ser projetadas. Todos os sistemas ópticos de lente podem ter lentes convergentes e divergentes dentro deles. Mas a combinação tem que ter uma característica convergente para poder projetar essa imagem. Porque só imagens reais podem ser projetadas. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Se falar de máquina fotográfica, tem que ser um conjunto considerado convergente. Dentro, eu posso ter algumas lentes divergentes para compensar o foco. Mas em geral, divergente. Tá? Temos a vergência. Vamos dar uma puxadela para o lado. E aqui nós vamos para a associação de lentes. Quando eu estou falando de associação de lentes, eu estou falando igual eu falei, né? São lentes próximas, tá? E se eu tenho uma lente de 2 graus e uma lente de 3 graus próximas, o meu grau total é 5 graus. Tranquilo? Então, em associação de lentes, nós apenas... A vergência total, os graus em si total, é a vergência 1, mais a vergência 2, mais a vergência 3, mais a quantidade de lentes que você tiver associada ali. Só que a vergência em si, eu posso calcular 1 sobre F. Então eu posso utilizar esta relação aqui, ou a do inverso dos focos. 1 sobre o foco total, 1 sobre o foco 1, mais 1 sobre o foco 2, mais 1 sobre o foco... Eu coloquei 2 de novo, porque eu sou meio bobo. Foco 3. Então, eu posso calcular a associação de lentes de duas maneiras. Eu coloquei como 3 lentes aqui, mas pode ser só 2. Normalmente são só 2, tá? Em exercício. Então, você pode somar diretas dioptrias ou você pode descobrir o foco total desse conjunto para usar na equação de Gauss, para usar na equação de aumento. Tá? É só você somar todas as propriedades. Somar os graus, o grau total. Para diferenciar as lentes convergente e divergente, vocês têm que lembrar que o foco tem sinal diferente. Nas lentes convergentes, deixa eu ver se não vai ficar na minha cabeça aqui. Convergentes, nós temos foco positivo. Logo, a vergência é positiva. Nas lentes divergentes, o foco é negativo. Então, a vergência será negativa. Será um grau negativo, tá bom? Então, aquele esqueminha que você vai lá no oftalmo, tem vários esquemas de fazer exame, tá? Tem um que a pessoa coloca o negócio lá, vê seu olho e já te dá um grau, um negócio muito doido. Mas a maioria dos oftalmos usam aquele rolenzinho que você coloca um óculos gigantão assim e vai passando um monte de grau ali. O que ele está fazendo? Ele tem um grau, por exemplo, a lente está no grau mais 5 dioptrias. E aí ele vem mudando. Vai entrando uma lente na frente de menos meio, aí cai para 4,5 a associação. Ele muda, entra mais menos meio, vai para 4. E aí ele vai ajustando, colocando lentes ou alternando a lente ali do sentido com foco invertido, né? Até você chegar num grau próximo. Então, você vai fazendo a medida, aí deu de 2 graus a 2,5. Foi onde você falou que estava melhor ali. Bom, entre 2 e 2,5 estavam bom, para cima tá ruim, para baixo também tá ruim. Aí ele vai para um ajuste fino, que é uma outra lente que ele vai ajustando, e assim ele determina qual é o grau que você tem em cada olho. Claro que o trabalho do oftalmo não é só isso, porque senão qualquer um fazia, pegava aquele equipamento e fazia aquele rolê. Você tem que centralizar o olho da pessoa quando vai construir o óculos. Então, quem já tem óculos de grau sabe, você vai lá na loja, você prova, dependendo da loja que você vai, né? Tem vezes que você faz isso no consultório. Você coloca lá o óculos na cara, ele vai ver onde está seu olho certinho, porque ali, naquela região pequena, que é mais ou menos onde está a região da sua pupila, na mesma linha, né, no mesmo eixo, que o grau vai funcionar certinho. Nas extremidades você vai ter alguma distorção já de imagem. Então quando você
testa o óculos no oftalmo, você tem que usar o óculos daquele jeito. Depois não adianta baixar o óculos e colocar o óculos lá na testa que vai dar ruim. Tanto é que quando o grau começa a dar problema, vocês normalmente buscam a região da lente que tem mais distorção. Então, coloca o óculos aqui e você começa a olhar assim, mesmo com óculos. Ou assim, quando você tem a distorção nas extremidades, você tenta compensar isso para dar uma ajeitada no grau, tá? Então, fica a dica aí para vocês, para quem usa óculos. Não sei se vocês já não sabiam, mas tá aí. Eu mesmo não sei se eu já falei, mas tá aí. Certo?